nos deu, veio trazer salvação. É a luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invade, o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal, do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal, do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia.
nos nasceu, Um filho se nos deu, veio trazer salvação. É a luz na escuridão. Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. nos nasceu, Um filho se nos deu, veio trazer salvação. É a luz na escuridão. Abra o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias, veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou.
Abre o seu coração, sinta a paz entrar. É Jesus, o Messias veio habitar. Esperança que invade o Natal chegou. Com sua luz sobre nós, vamos adorar. É Natal do menino Jesus, a estrela que brilha no céu nos conduz. Vamos cantar, juntos louvar, aleluia, aleluia. É Natal do Filho de Deus, vida nova a todos ofereceu. O mundo inteiro vê a luz brilhar, aleluia, 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 aleluia. Mas isso meu Jesus me O tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isso meu Jesus me traz. O tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O tempo santo de Natal, a
Alô, hein? É você que vai lidar. Alô, alô, alô. Aqui tá. Tudo bom, Samuel? Tá. Você faz um favor para mim? Anuncia a eles que eles podem começar a tocar lá em cima. Agora. Aqui. É. Alô. Alô. Alô, alô, alô. Alô. Alô, alô, alô. 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 Alô, alô. Alô, testando o microfone. Alô. Alô. Alô, alô. Alô. Muito bom dia a todos, a nossa saudação cordial a todos vocês, nesse segundo domingo do Advento, em que nós voltamos a estar na casa do Senhor para este encontro dos domingos, de todos os domingos às 10 horas da manhã, quando o povo de Deus aqui pode também se reunir. Saudação a todos.
E de maneira especial também nós queremos saudar a todos aqueles que estão nesse momento já nos acompanhando na transmissão online do culto da nossa comunidade evangélica luterana da paz. Que Deus também abençoe e guarde todos vocês e que seja uma bênção também este momento de comunhão conosco. Apenas um aviso para aqueles que nos acompanham na transmissão online: aqueles que tiverem pedidos ou agradecimentos a fazerem em oração, podem comunicar aí no chat do Facebook, que será anotado então para nós incluirmos em nossas orações. Nós estamos no segundo domingo de Advento e hoje fazemos uma pergunta que já foi feita aqui em outros tempos e voltamos a fazer hoje novamente. Para onde nos leva o Advento? Qual é o caminho que nós trilhamos nesse tempo de Advento, já que as leituras bíblicas deste domingo, especialmente o Antigo Testamento e o Evangelho, nos falam de um caminho que tem que ser preparado. Muito bem, para onde é que nós vamos? Para onde é que nos leva o Advento? Esta é a reflexão a que a Palavra de Deus vai nos levar, para que o Espírito Santo também possa tocar em nossos corações, fortalecer a nossa fé e continuar enchendo os nossos corações de alegria nesse tempo de Advento. Todos vocês podem acompanhar a ordem do culto, conforme ela foi distribuída. Aqueles que acompanham o culto online também têm os textos e os hinos também em tela para poderem acompanhar. Em todos os domingos de Advento nós iniciamos o nosso culto cantando o hino 572, Já Vem Perto o Natal. E sempre durante o cantar deste hino, nós acendemos as velas da nossa coroa de Advento. Nós temos a coroa de Advento e sempre lembramos, dentre os muitos significados das velas, as velas vermelhas simbolizam os mensageiros do Natal, assim como foram os profetas no Antigo Testamento, João Batista, Maria, os anjos. Nós também somos mensageiros do Natal. E hoje, então, no segundo domingo, nós teremos duas velas, ou a segunda vela de Advento acesa. E enquanto nós cantamos este hino, eu vou convidar o seu Clóvis e a dona Yaraci para que acendam a vela. O seu Clóvis ontem completou 85 anos de idade e também nós louvamos a Deus e vamos agradecer nesse culto. Vou pedir então a Leila também que os ajude também aqui no acendimento da vela, enquanto nós cantamos Já Vem Perto o Natal. Nós vamos invocar a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estimados irmãos, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele com sinceridade todos os pecados que pesam em nossos corações. E fazemos isso na certeza de que em Jesus, o Salvador nascido em Belém, morto na cruz do Calvário e ressuscitado dentre os mortos, nós nele encontramos perdão, alívio e vida nova. E nesta confiança e certeza, então, vamos fazer a confissão de nossos pecados. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós aprendemos da Bíblia que sempre que alguém confessa os seus pecados com sinceridade e confia no Salvador Jesus, seus pecados são perdoados. Por isso, em virtude desta confissão feita por vocês, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu anuncio-lhes a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo os pecados de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Perdoados de nossos pecados, nós então agora com corações alegres, queremos também fazer a leitura do Salmo deste domingo, é o nosso momento de louvor. O Salmo desse segundo domingo de Advento é o Salmo 66, versículos 1 a 10 e depois o versículo 12. E fazemos essa leitura então de forma responsiva. Que todos os povos louvem a Deus com gritos de alegria, cantem hinos de louvor a Ele, ofereçam a Ele louvores gloriosos. Digam isto a Deus: como são espantosas as coisas que fazes. O teu poder é tão grande que os teus inimigos ficam com medo e se curvam diante de ti. O mundo inteiro te adora e canta louvores a ti. Todos cantam hinos em tua honra. Venham e vejam o que Deus tem feito. Vejam com espanto as coisas que Ele tem feito em favor das pessoas. Ele mudou o mar em terra seca, e os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos com o que Ele fez. Pelo seu poder, Ele governa para sempre, e os seus olhos vigiam as nações. Que ninguém se revolte contra Deus. Todas as nações louvem o nosso Deus, que cantem hinos de louvor em voz alta. Ele nos tem mantido vivos e não nos tem deixado cair. Ó Deus, tu nos puseste à prova. Como a prata é provada pelo fogo, assim nos provaste. Passamos pelo fogo e pela água, mas agora nos trouxeste para um lugar seguro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós,
Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças e louvor por este momento especial que nós vivemos no segundo domingo de Advento. Nós te damos graças por estarmos aqui reunidos em culto nesta manhã para adorar a Ti, o Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, Teu povo, somos-te gratos por todas as bênçãos que temos recebido e pedimos que o Teu Santo Espírito seja conosco neste momento para que, ao ouvirmos a Tua Santa Palavra e também ao recebermos o sacramento da Santa Ceia, nós sejamos consolados no Teu amor, fortalecidos na fé, para podermos viver com alegria, não só o tempo de Advento e Natal, mas todos os dias do nosso viver. Tudo isso apresentamos a Ti pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Antes de nós agora ouvirmos a primeira leitura da Palavra de Deus neste culto, eu quero convidar as crianças e também os adolescentes que vão participar hoje do preparo de Natal, possam deixar aqui diante do altar as suas ofertas e se dirigir então com as professoras para a escola dominical e também para o ensaio de Natal. Que Deus abençoe vocês e que vocês façam tudo isso com muita alegria neste domingo e durante este culto. Muito bem. Convido vocês então a acompanhar a leitura, a primeira leitura, a leitura do Antigo Testamento, que nós temos na nossa ordem de culto, profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 3 e 5 a 7. Nesse texto nós vemos Deus enviando um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E é exatamente esse caminho, é o caminho pelo qual o Advento nos leva. Vamos ouvir então a leitura. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que julgam falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E antes de nós continuarmos as leituras, vamos agora cantar do Inário, hino número 12, Rejubila, Filho de Sião. Lembrando que no culto de hoje, a música cantada é a música ao vivo, que também está sendo transmitida. Nós não temos mídia e por isso queremos cantar com muito fervor também o nosso canto. Então, Rejubila, Filha de Sião, Inário Luterano número 12.
Convido vocês a acompanharem agora as duas outras leituras da Palavra de Deus. Leitura da Epístola deste segundo domingo de Advento, Filipenses capítulo 1, versículos 2 a 11, texto em que o apóstolo Paulo fala sobre aquilo que acontece na vida dos cristãos que caminham o tempo de Advento, falando do amor e da pureza nos seus corações. Então vamos ouvir Filipenses 1, 2 a 11. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre, para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais, e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Até aqui a leitura da Epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora posso pedir que todos se coloquem de pé para nós ouvirmos a leitura do Santo Evangelho registrado em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 17, nós temos aqui a pregação de João Batista apontando o caminho. Então, Lucas capítulo 3, versículos 1 a 17. Glórias a ti, Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, tetrarca é uma expressão para governante, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Entre as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo.
Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Façamos agora em conjunto a confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar os vivos e os na vida eterna. Amém. Todos podem sentar. Nós vamos cantar agora do Inário Luterano, número 36, Ó vinde fiéis, triunfantes alegres. Ó vinde fiéis, triunfantes alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, lá do céu prometido, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai admirados tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio conosco habitar no manado, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nós nas alturas celestes baixando, a forma de servo assumiu por amor, e
adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai-o, vós anjos em coro, e todos lá Deus glória, contentes rendamos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. A palavra de Deus na qual nós queremos meditar neste culto, ela está baseada, ou é a palavra de maneira especial do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 3, e também o Evangelho segundo Lucas, capítulo 3. Em ambos os textos, nós encontramos a expressão que Deus usa enviando os seus mensageiros para prepararem o caminho. E a pergunta que nós fazemos então nesta reflexão é esta: para onde é que o Advento nos leva? Que Deus abençoe esta palavra e a nossa meditação nesse momento. Amém. Bom, então comecemos com a pergunta: para onde é que o Advento, que nós já estamos vivendo no segundo domingo, para onde é que esse Advento nos leva? Ele nos leva para as compras, ele nos leva para os shoppings, ele nos leva para a correria? Não é bem isso, porque shoppings, compras e correria, isto é obra da publicidade e do comércio. Então o Advento nos leva para onde? Para as redes sociais? Sim, provavelmente. Para as férias? Também. Nós temos irmãos hoje que não estão aqui porque estão viajando de férias. Mas o sentido da minha pergunta é outro. Eu não estou perguntando simplesmente para onde o Advento nos leva. A pergunta correta seria então: para onde a mensagem do Advento nos leva? E quando eu coloco na pergunta o para onde, isso implica em caminhar, em ir para algum lugar. E é por isso que os textos de hoje nos falam sobre caminho. Se vocês observarem o que nós lemos no profeta Malaquias, o texto começa dizendo assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E também no Evangelho de hoje, nós vemos então Lucas repetindo as palavras de Isaías, dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Pergunto de novo: para onde nos leva o Advento? Para onde nos leva a mensagem do Advento? E a mensagem que eu peço que o Espírito Santo possa guardar dos nossos corações nesse momento e nesse culto? Muito bem. Em primeiro lugar, nós aprendemos nas nossas leituras que o Advento nos leva ao arrependimento. Não há novidade nenhuma nisso, né? A pergunta que a gente talvez faça é: quem precisa de arrependimento? Então, o Evangelho diz quem precisa de arrependimento.
raça de víboras. Na tradução da linguagem de hoje, ninhada de cobras venenosas. E então a gente aqui pode dizer, bom, mas quem é essa raça de víboras? Onde está essa ninhada de cobras venenosas? E a gente pensa, está lá fora, não é verdade? Eu não sou nem cobra venenosa e muito menos víbora, numa outra linguagem. A primeira coisa que nós precisamos então fazer nesse momento, meus irmãos, nós nos olharmos no espelho. Antes que a gente chame outros de raça de víboras, antes que nós achemos que a ninhada de cobras venenosas está lá fora, vamos nos olhar no espelho. E ao nos olharmos no espelho, então, nós vamos nos lembrar de várias perguntas que muitas vezes a gente faz na vida. Nós somos tentados, em muitas situações da nossa vida, fazermos, por exemplo, as seguintes perguntas: se todo mundo é desonesto nas grandes ou nas pequenas coisas, por que eu deveria ser um trouxa fazendo coisa diferente daqueles que dão sempre um jeitinho na vida? Se todo mundo mostra o seu corpo e até o que não deve, por que os meus filhos precisam se vestir de maneira diferente? Se todo mundo libera geral e viaja por todos os caminhos e oportunidades que, eu nem vou dizer mais o cinema, mas a televisão, ou de maneira especial a internet, caminhos que esses meios oferecem, então eu pergunto, por que eu deveria colocar limites e restrições a toda essa modernidade na minha vida? Se todo mundo agride, calunia, espalha fake news da própria boca ou nas redes sociais, por que eu vou ficar calado? Não vou revidar, não vou retribuir. Se tudo é tão relativo, por que eu preciso ficar defendendo uma verdade absoluta de que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade? Se eu sou batizado e se eu sou membro de uma igreja cristã, será que eu não tenho direito ou não posso exigir todos os meus direitos como batizado, como membro de uma igreja? Se os outros não dão do seu melhor nas ofertas, no seu tempo, nos seus dons, na sua vida da igreja, por que eu tenho que ser diferente? Não é esta a maneira de muitas pessoas pensarem? Não são essas as perguntas que muitas vezes vêm à nossa mente, na realidade em que nós estamos? Não é verdade que é difícil nós sermos cristãos num mundo de tantas ofertas, num mundo tão materializado, tão egoísta, tão vaidoso, num mundo tão incrédulo e tão ateu? Será que eu muitas vezes não estou sendo arrastado por essa onda? E será que a palavra de Deus não é dirigida a mim, quando diz raça de víboras, ou ninhada de cobras venenosas? Pois, meus irmãos e minhas irmãs, o Advento é um tempo radical de advertência. No livro do profeta Malaquias, lá nas últimas frases, ou na última, nós lemos assim, Deus dizendo: voltem para mim. João Batista, no seu texto, ele diz que o nivelamento é necessário. Que nivelamento é este? Está ali. Ele diz assim: os morros e outeiros precisam ser nivelados. O que tem a ver com morros e outeiros? Porque lá no alto estão os orgulhosos, os arrogantes, os vaidosos, aqueles que querem autopromoção, aqueles que vivem na autossuficiência, aqueles que pisam naqueles que estão lá embaixo. Esses morros
Esses montes precisam ser nivelados. E o vale precisa ser aterrado. Porque quem está lá no fundo do vale? Os humildes, os abandonados, os vulneráveis, os desanimados. E então a palavra de João Batista é esta: o vale precisa ser aterrado, porque os humildes precisam ser exaltados, porque precisa haver a prática da justiça. Afinal de contas, diante de Deus, nós todos somos iguais. E o grande desejo de Deus é que as desigualdades sociais também acabem aqui neste mundo. E elas não acabam por decreto de governos e de autoridades. Os caminhos tortos precisam ser endireitados, ou seja, a vida precisa ser purificada. E há uma expressão muito interessante aqui, na linguagem que nós lemos, nós vemos assim que os caminhos escabrosos precisam ser aplanados, pois na tradução da leitura da linguagem de hoje, a expressão é assim: as estradas esburacadas precisam ser consertadas. Eu fiz uma brincadeira na quinta-feira à noite no devocional. Quando eu li isso, eu pensei: será que são as ruas do Rio de Janeiro que finalmente vão ser consertadas por causa dos seus buracos? Não, não, é coisa mais importante. São os lugares escabrosos que precisam desaparecer. Vocês sabem o que é um lugar escabroso? É o lugar onde os morcegos se escondem. É o coração do ser humano onde se esconde os seus pecados mais secretos. O ódio, a inveja, o ciúme. Este é o chamado ao arrependimento. Lutero, ele resume esta missão de João Batista em guiar o povo a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de vida, e Lutero escreve assim: a missão de João Batista era levar as pessoas a humilhar-se diante de Deus. Todos são pecadores, perdidos, condenados e carentes da misericórdia de Deus. Se o Cristo que vem não é aceito como Salvador, então não existe obra humana aceitável, bonita ou boa. Toda obra humana por si só não é nada. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, preparar o caminho do Senhor significa que todos nós somos carentes da graça de Deus. Para onde é que o Advento nos leva, meus irmãos? O Advento nos leva ao arrependimento. A mensagem do Advento para nós hoje é de nós abandonarmos o pecado, nós mudarmos de direção e voltarmos o nosso coração para Deus, porque é isso que diz Malaquias: voltem para mim. Em segundo lugar, quando nós perguntamos para onde a mensagem do Advento nos leva, a resposta é muito óbvia. Ela nos leva a Jesus Cristo. Ela nos leva a uma fé renovada. Alguns poderiam perguntar assim: mas arrependimento para quê neste Advento? Arrependimento apenas para nós por um momento termos uma mesa farta em família? Arrependimento para que nós possamos ter uma pequena trégua nas nossas más relações? Não. O Advento nos leva a Jesus. João Batista, quando pensavam que ele fosse o Cristo, ele diz assim: não, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias com sandálias. Na noite do Natal, os anjos cantaram ou anunciaram: hoje nasceu o Salvador para você. O Advento, ele vai nos levar para a festa do Natal. O Advento, a mensagem do Natal, nos leva a Jesus Cristo, aquele que no Natal torna-se um de nós, aquele que na cruz morre, aquele que na cruz derrama o seu sangue para nos purificar, aquele que na cruz perdoa os pecados e que nos transforma, aquele que lá no túmulo ressuscita para a nossa ressurreição. Então, meus irmãos, diante da fome, da sede espiritual em que se encontra o nosso mundo, é preciso que nós digamos assim: Natal é Natal.
Natal é Deus se encarnando, tornando-se o Emanuel, o Deus conosco, e aí então a citação que Lucas faz na mensagem de João Batista, citando Isaías, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu acho que todos nós que fazemos parte de uma igreja cristã, todos nós que fazemos parte de uma congregação cristã, para nós é consolador nós fazermos parte do reino de Deus. Por quê? Porque viver no reino de Deus é para cada um de nós termos um lugar onde nós podemos buscar socorro. É um lugar onde nós podemos encontrar ajuda, onde nós podemos ter refúgio quando nós mais precisamos. Viver no reino de Deus é nós sabermos onde encontrar esse lugar. Na manjedoura, onde Jesus nasce, na cruz, onde Jesus morre, e no túmulo vazio, onde ele ressuscita. Então, o Advento ele nos leva para Jesus, porque o Advento nos lembra a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio vindo até cada um de nós, domingo após domingo, dia após dia, por meio da palavra que está sendo anunciada, por meio de um batismo que é administrado e por meio da Santa Ceia, a qual vamos ter o prazer e o privilégio também de hoje aqui participar. Então, o Advento, ou a mensagem do Advento, nos leva ao arrependimento, ela nos leva a Jesus, a uma fé renovada, e por fim ainda é preciso dizer que o Advento nos leva aos frutos. É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente se emociona muito no tempo de Advento. O tempo de Natal parece um tempo que a gente sai da realidade e entra numa comoção, num êxtase, em algo talvez muito místico, e talvez até sejamos capazes de chorar diante do menino na manjedoura. É proibido fazer isso? Claro que não. Mas o Advento nos leva a algo mais do que algo místico, do que a uma êxtase, ou até a um chorar diante da manjedoura. O Advento nos leva aos frutos. João Batista diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento significa frutos sinceros, frutos generosos, frutos concretos. Onde há arrependimento e onde há fé, onde Jesus mora, no coração em que Jesus mora, ali há uma vida diferente. O que aconteceu aqui no nosso texto, quando João Batista acaba de anunciar aquelas palavras? Simplesmente as pessoas chegaram a ele, olhem só, a multidão chega para João Batista e diz assim: o que havemos de fazer? E o que diz João Batista? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, dê um prato de comida então para o outro. O fruto é o repartir, o fruto é o amor, o fruto é, movido pelo amor de Deus, olhar para a necessidade do próximo. Então o fruto é algo muito concreto na vida da pessoa transformada pelo Espírito Santo. Vocês veem, depois chegam os publicanos. Quem são os publicanos? São os cobradores de impostos, e eles perguntam para João Batista: mestre, o que devemos fazer? E João Batista simplesmente responde: não cobrem mais do que o estipulado. Ou seja, sejam honestos, não sejam corruptos, como muitos são corruptos. Façam a coisa certa. E aí depois os soldados chegam para João Batista e perguntam: e nós, o que nós faremos? E aí João Batista diz: não maltratem ninguém, não façam denúncia falsa, fiquem satisfeitos com o salário que vocês estão recebendo nesse momento. Então, o arrependimento e Cristo que mora no nosso coração leva, como diz essa resposta de João Batista, a um fruto de justiça, sem arrogância,
nunca usando a sua posição para obter favores. É isso que ele diz para os soldados: olha, contentem-se com o que vocês têm, ou com os cobradores, não cobrem mais do que vocês possam cobrar. A epístola de hoje, quando nos fala sobre o fruto para o qual o advento nos leva, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo mais ou menos assim para os filipenses: não deixem com que o ódio esteja presente no coração de vocês. O meu desejo é que o amor possa aumentar cada vez mais entre vocês. E então o olhar de Paulo não é para a situação difícil que ele está enfrentando, ele está preso, vocês ouviram isso, mas ele ora e agradece pelos seus irmãos. Porque o coração transformado, ele olha para fora. A gente sempre se lembra daquele teólogo, pastor luterano na Alemanha, o Dietrich Bonhoeffer, que foi morto em 1945, perseguido pelo nazismo. O pastor Auel conhece melhor do que todos nós essa história. Ele viveu dias difíceis, dias de depressão, mas você sabe o que ele fazia quando estava lá na prisão? Ele não chorava as suas mágoas, ele escrevia orações em favor dos seus colegas prisioneiros, e ele preocupava-se com os irmãos que estavam lá fora, enfrentando as perseguições. Esses são os frutos. Então, meus irmãos, para onde o advento está nos levando, ele nos leva ao arrependimento, nos leva a Cristo e a uma fé renovada, e nos leva aos frutos. E esse caminho não é pouca coisa, porque simplesmente João Batista diz assim: toda a carne verá a salvação de Deus. Então, talvez a resposta mais ampla para a pergunta, para que nós guardemos nos nossos corações, para onde é que o advento e a mensagem do advento nos leva hoje? Nos leva para a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que o menino da manjedoura, o Cristo pregado na cruz e o Senhor ressurreto sejam um motivo de grande alegria e o caminho no qual nós queremos caminhar, hoje no advento, amanhã no Natal, em 2022 e ao longo de todo o nosso viver. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar agora o hino número 25 do Inário Luterano, Eis dos Anjos Harmonia. E enquanto nós cantamos esse hino, todos de uma maneira voluntária e espontânea também podem chegar diante do altar para trazer as suas ofertas. Deus
Nós vamos falar agora com Deus em oração. Quero, em primeiro lugar, aqui citar os pedidos e agradecimentos que foram feitos pelos irmãos que nos acompanham nesta transmissão online. A dona Gilda Ferraz, lá de Niterói, ela pede oração pela sua neta, pelo seu filho e sua nora, que hoje estão viajando de volta para o Canadá. Então oramos também por eles e também por outros que também viajam. A Marli Bruno Lehmann, nossa irmã aqui da congregação, pede oração de agradecimento pela sua irmã Arlete, completando mais um ano de vida, e também a sobrinha Sônia. Então, Marli, vamos lembrar a Arlete e a Sônia também em nossa oração. E também a dona Bernadette Gomes está agradecendo em oração ontem pelos 50 anos de matrimônio. O seu José Carlos e a dona Bernadette já participaram conosco aqui em nossa congregação. Eles têm um filho, Fábio, que mora em Madrid, estão lá por esses dias. Ontem foi as bodas de ouro, nós tivemos um momento pelo Zoom, um momento de devoção e de oração com o seu José Carlos e a dona Bernadette, e então agradecemos a Deus também pelas bodas de ouro e casamento abençoado. E a dona Bernadette ainda pede oração pelo seu irmão Benigno, que está hospitalizado, se recuperando de um traumatismo craniano. Então vamos lembrá-lo também em oração. Além desses pedidos e agradecimentos que foram feitos aqui pelos nossos irmãos que acompanham o culto no Facebook, nós também queremos aqui citar outras pessoas pelas quais nós intercedemos a Deus. Oramos pela senhora Cássia Albuquerque, que é uma amiga do senhor Sérgio, e que está enferma, me parece que já há tempos, né? Já tínhamos orado por ela em tempos passados. Oramos pela dona Cássia, oramos pela Cristiane Santos, nossa irmã lá de São Gonçalo, que trabalha com o Matias e a Jaqueline, e que está também com dificuldades físicas. Oramos pelos nossos irmãos Bruno e Edith Rubi, sempre lembramos em oração também para que Deus continue cuidando da saúde deles, da sua recuperação. Também o João, o irmão da Edith, lá em Porto Alegre. Também agradecemos a Deus, oramos pelo Lucas Vicentini e a Chiara, que estão com Covid, mas me parece que já em fase de recuperação. E também oramos pelo Chico, né, o nosso amigo Francisco Abdala, que também está com sintomas fortes de Covid, amanhã ainda fará exame, por isso não pode estar conosco aqui. E também os nossos agradecimentos, né, o seu Clóvis, que esteve internado essa semana, né, hoje já pode estar aqui conosco, nós louvamos a Deus. O Pedro também tem agradecido a Deus pelo seu trabalho, pela mudança de trabalho, que também vai trazer assim outra perspectiva, né, para ele, tem dado louvores a Deus. Nós também agradecemos a Deus pelos aniversariantes. Não vou dizer a data, vou citar aqui rapidamente todos aqueles que estiveram de aniversário ou estarão. Nessa semana que passou, a Júlia Alves, a Daniela Chervinsky, a Úrsula Scheidt, o seu Rudi Mansky, o pai da Carla. Ontem o seu Clóvis esteve de aniversário, e agora nessa semana Cíntia Ribeiro, a Márcia Alves, o Leonardo Lehmann, o meu cunhado, que é irmão da Esther, o Davi Close, o Renan Cortez, o seu Vardan Miller, que está conosco aqui, faz aniversário sábado que vem, está correto, seu Vardan? Nosso registro, tá? E também a Isabela Feliciano. Também queremos agradecer a Deus porque nesses dias em que nós estamos passando, não temos uma data certa, mas a nova congregação de Miguel Pereira está celebrando 20 anos do início do seu trabalho lá em Miguel Pereira. E a nossa, 25 anos, 96. E a nossa missão de São Gonçalo está completando 20 anos também, desde que o trabalho foi iniciado, digamos assim, oficialmente. E por último ainda, eu queria também incluir na oração os familiares do pastor Rudi Schlender. O Henrique tem uma fotografia que vai ser colocada aqui no Facebook para aqueles que acompanham. O pastor Rudi Schlender faleceu na última sexta-feira. Ele era pastor emérito, morava em Maravilha, Santa Catarina.
Meu colega de classe era o colega mais velho da nossa classe, ele já estava com 69 anos, nós tínhamos na nossa turma assim, uma diferença de idade, eu tenho 61, ele era o mais velho, 69, e estava internado, tinha que fazer um cateterismo, não suportou e veio a falecer. E na fotografia que está sendo apresentada está o pastor Rude com a sua esposa e as 7 netinhas. Ele tinha 4 filhos, 7 netas, todas mulheres. Então tem uma fotografia que quem depois quiser ver em casa também do pastor Rude. Vamos ficar de pé e vamos orar. Alô, 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 ok?
Em conjunto nós vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A congregação pode permanecer de pé. Agora, então, antes do nosso preparo à Santa Ceia, me permitem, quero me despedir daqueles que acompanham essa transmissão ao vivo de nosso culto, que Deus abençoe a cada um de vocês nesta semana. Agradecemos pela companhia de todos vocês durante essa transmissão. Que o Senhor os abençoe, os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, tenha misericórdia de vocês, levante o seu rosto sobre vocês e dê a paz para todos. Este é o nosso desejo e a nossa bênção para todos. No próximo domingo nós vamos estar mostrando aqui fotografias, porque no final do culto nós vamos hoje aqui ornamentar a nossa árvore de Natal. Então vamos poder mostrar para aqueles que não estão aqui também as fotos da nossa árvore ornamentada. O culto online vai terminar com um hino Felicíssimo, Contentíssimo. Deus os abençoe e os guarde. Ceia, fortalecendo nossa fé na remissão dos pecados, e na comunhão uns com os outros. Amém. Criem